Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui nesta noite. Estamos felizes. Agradecer a Deus, agradecer ao pastor por essa oportunidade. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos ler alguns versículos. Amém, meus irmãos? Diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, e qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, pode assentar. Graças a Deus por esta palavra. Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto importante, um texto bastante sério, que fala muito ao nosso coração, que é o texto que Paulo escreve aos romanos, à igreja em Roma. E alguns falam que quem entende a carta aos romanos entendeu a Bíblia, né? Entendeu a mensagem que Jesus tinha para passar para a sua igreja. Porque ela é uma carta muito densa, ela é uma carta com muito conteúdo, muita informação preciosa para nós. E se nós formos olhar, Paulo ele vai escrever essa carta para a igreja que está em Roma, como, digamos, como uma carta de apresentação. Paulo ainda não tinha estado presente com essa igreja, e ele escreve essa carta falando que já orava por aqueles irmãos, que já estava ansioso para vê-los, né, como Paulo sempre fazia com as cartas que ele escrevia, e ele vai começar a falar algumas coisas importantes para nós. No capítulo 1, ele vai falar que a fé, que a salvação é através da fé. Né? No versículo 16 do capítulo 1 está escrito assim, se você puder acompanhar com a sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego. 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E esse versículo é um versículo chave que nós temos no texto, porque nós começamos a entender que a nossa salvação é através da fé em Cristo Jesus, e isso já derrubava um caminhão de argumentos que diziam que a fé era através da lei, que era através da guarda de alguns mandamentos. Paulo já começa essa carta falando que a salvação viria através da fé em Cristo Jesus. E ele continua a carta, o livro, explicando a situação em que nós estávamos. Ele vai falar no capítulo 2, né, que não faz diferença se você é um judeu, se você é um gentio. Paulo está dizendo para a igreja, para aquela igreja em Roma e para nós hoje, que todos precisam ser alcançados por Cristo. Ele vai deixar claro que o fato de ser judeu, ou o fato de ser um gentio, ou seja, um não-judeu, não fazia diferença, porque diante de Deus, nós éramos vistos como um povo só, como a humanidade, e a humanidade carecia da graça de Deus. Então Paulo ele começa a discorrer isso no texto, e ele vai falando, e ele vai falar no capítulo 3 do privilégio de ser gentio. No final do 2 ele vai falar sobre a circuncisão, e ele vai falar assim: vocês se apoiam na circuncisão física, vocês acham que isso vai salvar vocês, mas não é isso que é a verdadeira circuncisão. Paulo vai falar, porque às vezes aquele que não é circuncidado na carne, ele tem parte com Cristo, e aquele que é circuncidado na carne não tem. Por quê? Qual é o segredo? Porque ele foi circuncidado no coração. Paulo vai falar que a verdadeira circuncisão, ou seja, a verdadeira aliança, não era mais uma questão física, mas era uma questão de escolha do indivíduo, era uma questão de aliança no coração. Paulo, e da mesma forma que Jesus, quando ele veio, ele fez a mesma coisa. Paulo ele eleva o nível, ele sai dessa esfera física e começa a mostrar para a igreja que a salvação através da fé em Cristo Jesus deveria ser uma escolha individual de cada pessoa, de cada servo que se decidisse por Cristo naquele tempo e hoje também. Glória a Deus. Amém. E se nós formos seguindo o texto, no capítulo 5, ele vai falar da justificação pela fé, versículo 1. Falar assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então Paulo ele começa a falar para a igreja que a única forma de uma pessoa ser salva em Cristo Jesus era através da fé, era através do ato dela crer no sacrifício de Jesus. Então Paulo deixa muito claro que a humanidade por si só não merecia ser de novo ligada a Deus. Nós, seres humanos, por nós mesmos, nós não teríamos condição de nos achegarmos a Deus de novo. Por quê? Porque através de Adão, e ele vai falar isso aqui no capítulo 5, 6 e 7, através de um homem, entrou o pecado na humanidade, entrou a morte, entrou as enfermidades. Então Paulo está dizendo para aquela igreja e para nós hoje: se depender de você, você não é salvo. Se depender de mim, eu não sou salvo. Eu não consigo me salvar. Você não consegue se salvar. Paulo está deixando claro que se for pelo meu esforço próprio, eu não consigo. Se for pelo seu esforço, você não consegue. Glória a Deus. E ele vai falar no capítulo 6 também, que nós precisamos seguir em novidade de vida. E ele vai falar no capítulo 8, versículo 1. Vamos ler, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A partir do capítulo 8, Paulo começa a mostrar o caminho. Se até no capítulo 7 ele vai falar que a humanidade por si só não tinha como se chegar a Deus, aqui no capítulo 8 ele começa assim, portanto, ou seja, resumindo tudo isso que eu falei. Nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo ele já começa a deixar muito claro que eu só consigo alcançar se eu estiver em quem? Em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E isso me dá esperança, e isso tem que te dar esperança, porque Jesus, ele já cumpriu o plano, aleluia. Jesus já veio, já morreu por mim, por você, já está consumado, e isso nos dá direito e nos dá acesso de novo a Deus. Aleluia, glória a Deus. E isso precisa gerar no meu coração esperança, porque enquanto até no capítulo 7, Paulo vai falar tudo que não servia para alcançar a Deus de novo, ele começa que se eu estiver em Cristo Jesus, eu estou de novo em Deus, no Pai, através de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então ele vai no versículo 26, que foi o que nós lemos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. E aqui Espírito está com um E maiúsculo, ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E aqui eu já começo a tirar algumas lições, que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo nos fortalece nas nossas fraquezas. Aleluia, glória a Deus. E da mesma maneira também o Espírito ajuda, a minha versão, ela talvez não consegue expressar, fala assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ele não ajuda as fraquezas, ajuda na nossa fraqueza. E isso, eu fico maravilhado, porque Jesus, ele veio, cumpriu o seu ministério, veio como Filho de Deus, deixou a sua glória, passou pelo sofrimento que eu e você passa todo dia. Jesus aqui, ele sentiu cansaço, sentiu fome, sentiu sede, da mesma forma que eu e você. Para quê? Para mostrar que era possível passar por aqui e ser irrepreensível. Jesus, ele veio para cumprir a lei, ele não veio para menosprezar a lei, mas ele veio para nos livrar da lei. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, quando ele veio, morreu, ressuscitou, ficou aqui mais alguns dias, e quando ele estava subindo, ele falou assim, eu vou, porque eu vou preparar a morada lá para vocês. Aleluia, glória a Deus. Mas não fica triste não, que eu vou enviar outro Consolador, aleluia, glória a Deus. Ou seja, Jesus já nos consolava, Jesus nos consola, mas ele falou assim, eu vou, mas para vocês não ficar aqui desamparados, eu vou deixar o Espírito Santo para cuidar da igreja, para te assistir nas suas fraquezas. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo nos ensina a orar com precisão, porque na sequência do versículo 26 vai falar assim, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Outras versões vai falar assim, porque não sabemos orar como convém. E nós sabemos que o segredo para nós, isso foi falado aqui ontem, né, no encontro de jovens, porque Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida, e nós, na nossa maneira de pensar, nós fazemos planos. A dificuldade é alinhar o plano de Deus com os meus planos. Como que eu faço isso? Através da oração. Porque é orando que o Espírito Santo, está escrito aqui, ó, que ele me ensina a orar com precisão. Ele me ensina a orar da maneira certa. É através da oração que eu vou alinhando a minha vontade com a vontade de Deus. E quando essa vontade ela é alinhada, o Senhor começa a trabalhar na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo faz orações perfeitas através de nós. Olha só. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. O Espírito Santo intercede por nós diante do Pai
com gemidos inexprimíveis. Me explica isso. Sabe aquele dia que você não consegue orar, Alex? Você ajoelha, precisa orar, mas não consegue pronunciar nada. Sabe aquele dia que você, porque Mateus fala no capítulo 6, para você entrar no quarto, fechar a porta, orar no secreto, você faz isso, mas quando você está lá, você não tem palavras. E às vezes você chora, às vezes nem chorar você consegue, você só fica calado. Fica lá quieto, de olho fechado, calado. Mas o Espírito Santo, Ele sabe o que está no seu coração, e Ele ora ao Pai, aleluia! Aleluia! Não se desespere, porque mesmo naquele dia que você não consegue, o Espírito Santo intercede ao seu favor, aleluia! Glória a Deus! Ele faz orações perfeitas a Deus por nós. Se nós formos olhar agora no versículo 28, vamos seguir. E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu tenho alguns versículos favoritos na Bíblia, mas esse aqui é um. Esse aqui é um. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que nós precisamos entender esse versículo para a gente não sair falando errado. Todas as coisas cooperam para o bem. Não está dizendo que tudo o que acontece é bom. Entende a diferença? Todas as coisas cooperam para o bem, mas nem tudo que vai acontecer na sua vida é bom, aos seus olhos. Às vezes o que vai acontecer na sua vida, na sua perspectiva, é ruim. Mas o que o texto está dizendo? O Senhor, Ele tem a capacidade, Ele tem o poder de pegar essa coisa que para você é ruim e converter em bênção. O Senhor, Ele tem todo o poder para fazer algo que para você foi traumatizante. Ele consegue pegar isso e fazer uma reviravolta na sua vida e te dar uma experiência profunda através disso. Glória a Deus. Aleluia. Nem tudo que acontece na minha vida, na sua vida, vai ser bom. Às vezes vai ser ruim, vai ser difícil, você vai chorar. Eu não venho aqui para falar que depois que você aceita Jesus, é só vitória, é só bênção, que tudo vai dar certo, porque não vai. Por quê? Já foi falado aqui. Mateus lá fala 5, que o sol de manhã ele nasce para todos, para o justo e para o injusto. O que quer dizer isso? Que as enfermidades, as lutas, as dificuldades, é para o justo e para o injusto, mas tem uma diferença. O justo tem em quem confiar. O justo, ele confia em Deus. O justo tem o Espírito Santo para fortalecer ele na fraqueza. Aleluia. Essa diferença ela é fundamental. Aí você olha para a sua realidade e pensa, mas está tão difícil. Você preferiria passar por ela sem o Espírito Santo? Se está difícil hoje, imagine sem a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu nem preparei isso aqui, mas vamos voltar ali no Antigo Testamento. Noé está na arca, dilúvio, não tem nada fora, só água. E eles estão ali. Noé, a esposa, os filhos, noras, está todo mundo ali. Você quer dizer que eles passaram ali alguns dias, vários dias, que não teve momento, que não teve briga entre eles? Você quer falar que durante todos aqueles dias que eles passaram ali dentro da arca, a arca era a provisão de Deus, a arca era o livramento de Deus. E você quer me dizer que durante todo aquele tempo não teve desentendimento? Da sogra com a nora, do pai com o filho, da mãe com o filho? Eu imagino que algumas vezes a briga era tão feia, porque é ser humano, a Bíblia não fala, mas é gente, são pessoas. Que eles chegavam assim na janela, porque a Bíblia fala que a arca ela tinha uma janela, e eles chegavam na janela e olhavam para fora, eu quero sair da arca. Só que aí eles chegavam e olhavam para fora, só tinha morte do lado de fora.
Aí eu te pergunto, é melhor dentro da arca, com as dificuldades, ou do lado de fora que só tem morte? Aleluia, glória a Deus. É melhor suportar a provação do lado de dentro, aonde foi Deus que preparou, ou sair da direção aonde Ele não está te protegendo do lado de fora? Aleluia, glória a Deus. Nada na vida do crente acontece por um acaso. Essa palavra casual não existe no vocabulário do crente. Não existe coincidência, existe providência de Deus, é diferente. Então, quando fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e aguardam a sua volta, a sua vinda, não é por um acaso, não é aleatório. Deus não criou o universo, jogou os dados e falou assim, agora vai no automático. Não, Senhor. O Senhor, cada passo que você dá é direcionado pelo Senhor. E uma terceira lição que eu aprendo nesse versículo 28. As coisas não cooperam para o bem de todas as pessoas. Isso aqui é muito forte. Porque a gente quer pegar, antigamente existia caixinha de promessa, não sei se hoje existe mais esse negócio, mas era tudo versículo, era só bênção, né? E todo dia de manhã, lá em casa tinha há muitos anos atrás, chegava lá de manhã, pegava, tirava um papelzinho assim, era só bênção, era só salmo, era só cântico. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas as coisas vão cooperar para o bem de quem? O que está escrito no versículo? Daqueles que são chamados por seu decreto e daqueles que amam a Deus. Para você ser abençoado, você precisa amar a Deus. Porque Ele já te amou. Esse amor que nós vamos demonstrar é um reflexo do amor que Ele já teve pela minha e pela sua vida. Glória a Deus. A iniciativa do amor de Deus não é minha, já foi dele. Não é você que, eu vou decidir amar. Não. Deus já te amou, você está apenas reagindo ao amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você não vai entender tudo que vai acontecer na sua vida. Aleluia. Se não der tempo de terminar, amém. Deus está falando para ficar aqui, a gente vai ficar aqui. Nem tudo que acontece na sua vida você vai entender. Quer um exemplo? Jó. Vamos olhar para a vida de Jó. Capítulo 1, o Senhor, às vezes a gente acha que foi o diabo que teve a iniciativa da conversa. Não foi não, foi Deus. Deus que chamou ele. Deus inicia o diálogo e Deus fala assim, você viu Jó? Você conhece Jó? Meu servo, homem reto, íntegro, temente a Deus? Deus estava dando testemunho de Jó. Aí o diabo, mas lógico, você dá tudo para ele. Tem casa, tem, na época, carro, tem cheio de camelo, plantação, fazenda, família grande, abençoada. Tira isso tudo para ver se ele não vai blasfemar. Aí Deus fala assim, desafio aceito, pode tocar na vida de Jó. Resumindo, a vida de Jó serviu para dar testemunho de um servo fiel. Jó, ele glorificou a Deus e nos ensinou que não são as circunstâncias que vai fazer eu adorar ou não adorar, mas a comunhão que eu tenho com Deus. E Jó passa o livro todo perguntando por quê? Mas para que isso aconteceu? Sabe qual o capítulo que Deus responde? Nenhum. Deus não respondeu por quê para Jó. Às vezes Deus não vai te explicar o porquê de estar acontecendo certas coisas na sua vida. Isso se chama fé. Algumas coisas nós não vamos entender, mas vai servir para te fazer crescer. Mas aonde está escrito isso? Jó, no próprio Jó. Deus não explica, e Jó pergunta, mas por que está acontecendo? E os amigos, para ajudar, você pecou, Jó, você fez errado. Tem erro, pode procurar, você fez alguma coisa errada para estar acontecendo isso. Mas no final do livro, ele vai falar, eu sei que o meu Redentor vive.
Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, eu te contemplo. Aleluia. Me explica, para que serve a prova? Serve para esse resultado. Jó, ele era fiel? Era, mas ele não conhecia a Deus. Ele ouvia falar de Deus e acreditava em um nome que ele ouviu falar, mas depois desse processo, ele conhecia pessoalmente a Deus. Por quê? Porque a prova, a tribulação estreita o relacionamento do crente com Deus, e isso nos aproxima e te faz conhecer cada vez mais Deus na sua vida. Quer conhecer a Deus? Se aproxime dele. Se achegue a Deus, você vai conhecer, e cada vez mais que você conhecer a Deus, Ele tem muito mais para revelar, e Ele tem muito mais para te usar. E às vezes a gente fica, mas Deus usa mais fulano, Deus usa mais ciclano, mas a pessoa busca, a pessoa é íntima de Deus. Para a salvação, Deus salva todos iguais, mas para usar, a pessoa tem que buscar, tem que ser íntimo de Deus. Versículo 29 e 30, porque o que dantes conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Fomos escolhidos para sermos como Cristo. Amém? Versículos 29 e 30. Fomos chamados, escolhidos, predestinados para sermos igual a Cristo. Efésios, capítulo 1, abre aí. Não é cu de ensino não, mas vamos lá. Importante. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso aqui abre a minha visão e precisa abrir a sua, porque algumas pessoas vão achar que a queda de Adão e Eva foi um acidente que pegou Deus de surpresa. Algumas pessoas vão falar assim, Deus criou Adão, criou Eva, colocou eles no jardim, aí quando ele virou as costas para conversar com o Filho e o Espírito Santo, Adão pecou. Nossa, e agora? Não, não senhor. Olha o que está escrito aqui. Ele nos elegeu quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmos, segundo o bom plano e a vontade de Deus. Glória a Deus. Deus te escolheu antes mesmo de formar esse mundo aqui. Você é escolhido de Deus antes mesmo dele fazer o fundamento da terra. Você já era escolhido por Deus para ser um salvo em Cristo Jesus, para estar aqui hoje. Deus já havia visto você aqui hoje, lá na eternidade. Aleluia, glória a Deus. Já viu que tem algumas pessoas que a gente brinca, né? Fulano não brinca nem para ser desviado, para desviar, porque aonde a pessoa está, pode estar no meio de pessoas erradas, mas ela chega, aí alguém fala assim, mas fulano é crente, não é? Mas isso aqui era da igreja. Mas isso aqui é diferente, por que você está aqui? Se no seu lugar não é aqui, não. Tem gente que até para sair da igreja não serve. Porque Deus quer ele aqui dentro. Aleluia, glória a Deus. Deus te quer aqui dentro, não é lá fora não. Lá fora só tem morte, só tem perdição. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha te chamado, já tinha te escolhido para ser salvo, para estar aqui, para fazer parte da família de Deus. Aleluia, glória a Deus. Na Bíblia Viva, no versículo 5, diz assim, seu plano imutável sempre foi adotarmos em sua própria família, por meio de Cristo Jesus. Pois esse era o propósito e a sua vontade.
Glória a Deus. Aleluia. Versículo 31 de Romanos 8. Estou encerrando. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outro versículo que nós gostamos muito. E ele faz todo sentido. Porque diante de tudo isso que nós estamos estudando, o sacrifício de Jesus, ele veio, morreu, ressuscitou, e isso nos libertou do jugo do pecado, ele nos justificou. O que é justificar? Ele nos tornou justos, mesmo nós não sendo justos. Mas como que um Deus justo pode pegar alguém injusto e converter em justo? Porque isso seria injusto. Como que ele faz isso? Por quê? Porque a sentença foi dada. O salário do pecado é o quê? A morte. Jesus morreu por mim e por você. A sentença foi executada. Quando Deus te perdoou, Ele não cometeu uma injustiça, porque o preço foi pago. Aleluia! Quando você se achega a Deus e você reconhece que Ele é o caminho para você se achegar a Deus, Ele vai te transformar em justo. Por quê? Porque o preço da sentença do seu pecado já foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. E diante de tudo isso, se Deus está conosco, quem vai ser contra? Aí na NTLH, na tradução, ele até fala, ninguém. Ele até coloca, ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Isso aqui é profundo demais. Deus vai prover tudo aquilo que nós precisamos. Não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos. Agora imagine um Deus que entregou o seu filho, que era a maior coisa que ele tinha, e você com necessidade, você acha que ele está de costas? Você quando precisa, você acha que se pedir ele não vai te atender, porque o maior bem que ele tinha, ele já deu. Está escrito aqui, ó, se ele deu o seu próprio filho, que mais das outras coisas? O Senhor, ele atende às nossas necessidades. É financeiro, ele vai atender. É sentimental, ele vai atender. É emocional, ele vai atender. É na família, ele vai entrar e vai atender essa situação, essa necessidade. Aleluia, o Senhor, ele já deu o maior bem, o bem mais precioso que ele tinha. Então, tudo aquilo que nós pedimos com fé, crendo, nós vamos receber em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 33 e no 34, ele fala assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é o que nós já falamos. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor, ele vai fazer conforme a nossa necessidade. Versículo 31, se Deus é por nós, quem é contra? Ele vai nos proteger. No 32, ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Aí entre o 33 e o 34, parece que é um assunto diferente, que ele fala de acusação. Mas não é da parte de Deus, ele está perguntando, quem vai te acusar? Porque Jesus, Deus, o Pai, já te justificou. Perante Deus, você já está justificado. Só que aí a gente começa a dar ouvido ao inimigo que fala do seu passado. Nós começamos a dar ouvido a pessoas que estão ao nosso lado, que fica sempre trazendo lembranças para nós daquilo que nós fizemos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem os justifica. E às vezes nós estamos tão acostumados com esse barulho do passado que o diabo não faz nada. A gente faz o trabalho por ele. A gente fica resgatando.
Nós não conseguimos, igual o pastor falou assim, vir aqui deixar os nossos problemas e ir embora e o problema ficar. Acaba o culto, a gente vem aqui, pega o problema de volta e vai embora e leva ele. Nenhuma condenação há, você está livre, Deus já te justificou. Viva uma vida de liberdade em Cristo Jesus, seja livre, seja liberto. Viva uma vida plena em Cristo Jesus. Saia dessas amarras do passado. Deus já te libertou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não tem mais nada que te condena. Quando vier esses pensamentos, volte para esses versículos. Quem vai me condenar? Porque Jesus já te justificou. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, e eu já encerro aqui, porque ele vai falar aqui no 36, no 37, no 38, e eu já encerro. Diante de tudo isso, qual é a mensagem que Paulo quer nos passar aqui? Nós não valíamos nada, nós não merecíamos o acesso a Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, através da justificação, da regeneração, do novo nascimento, nós voltamos a ter acesso ao Pai. Somos chamados filhos de Deus. Fomos adotados, aleluia, glória a Deus. Com todos os direitos do filho, aleluia, glória a Deus. E Paulo fecha, vai ser as coisas dessa vida que vai nos separar do amor de Deus? Vai ser a fome? Vai ser a morte? Vai ser a tristeza, a altura, a profundidade, a largura, principado, potestade? Vai ser alguma coisa dessa terra que vai conseguir nos separar desse amor tão grande que eu falei nesses capítulos todos para trás? E ele fecha no 38, porque estou certo, fique em pé, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, ou seja, nem o seu passado, nem o futuro, nem o presente, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura ou nada criado, nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia. Aleluia. O que eu preciso fazer para alcançar esse amor? Confessar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Confessar no seu coração que é através dele que nós vamos ter acesso de novo ao Pai. Aleluia. Quando você der esse passo, ele vai estar de braços abertos te esperando, porque ele já te justificou. Aleluia. Glória a Deus. E nessa noite, se tiver alguém que quer entregar sua vida para Cristo, dê um sinal, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Você que ouviu esta mensagem e foi tocado, Deus falou no seu coração, vem aqui, nós vamos orar pela sua vida. Ou até mesmo você que já está no caminho, mas está com a sua fé fraca, está fragilizado, venha também, nós vamos orar para Deus dar força, para Deus fortalecer, para Deus te dar um ânimo para você continuar mais um tempo. Nós vamos orar, a igreja vai orar. Glória a Deus. Se você se sentir de vir, venha. No meio da oração, depois nós oramos pela sua vida. O importante é você não sair daquela porta hoje com esta oportunidade perdida. Glória a Deus. Nós vamos orar. E que Deus possa alcançar a sua vida. Que Deus possa falar no seu coração aqueles pontos, aqueles detalhes do seu passado que ainda te perturbam. Ele fala hoje, eu não lembro mais. Seja livre em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, porque isso nos impede de viver uma novidade de vida. Cada vez que isso vem no nosso ouvido, nós paramos de orar. Não, mas eu não sou digno de orar porque eu fiz isso ontem. Eu não posso orar agora porque eu fiz isso na semana passada. Deus já te justificou. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por esta oportunidade nesta noite. Meu Deus, a tua mensagem foi pregada.
Espírito Santo, que o Senhor possa falar no coração de cada um. Meu Deus, que nós possamos entender o amor de Deus e que nós possamos aceitá-lo na nossa vida. Que nós possamos reconhecer que tudo que o Senhor fez foi por nós, aleluia. Foi para nos salvar, para nos livrar do pecado. Que nós possamos parar de resistir ao amor de Deus, aleluia. O Senhor já nos amou, o que nós precisamos fazer é aceitar esse amor. Meu Deus, abençoe a tua igreja, fortalece o nosso coração, fala conosco, nos dá ânimo, nos dá coragem para caminhar, para continuar cada dia mais até a volta do Senhor. Fica com a tua igreja, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.